Bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Lucas Flá, canal Alexandre Lucas Flá, chegando mais uma vez com vocês. Olha, hoje eu estou bem entusiasmado que eu preparei aqui um vídeo para lá de bom, na modéstia à parte aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir destrinchar um assunto que sempre foi polêmico, muita gente que tenta entender, é difícil de entender realmente, tá? Mas vamos começar a pauta aqui, primeiro falando que vai se dar início ao Mundial, hoje, sábado, estou fazendo esse vídeo no sábado, daqui a pouco está rolando a bola para Al Ahly, né, e o Inter Miami do Messi, para começar a dar o pontapé inicial, nesse Mundial fantástico Interclubes. A gente tem expectativa para o jogo do nosso Mengão na segunda-feira, né, sem o De La Cruz, e o final acaba só no dia 13, às 16 horas, é a grande final, no dia 13 de julho. Não vou falar do Mundial mais durante o vídeo, vou fazer um vídeo sobre especialmente a primeira rodada do Mundial. Vamos falar, primeiro eu quero pedir perdão para a menina Giovana, de 9 anos, a filha do Gerson. Acho que a galera pegou pesado, passou dos limites. A torcida do Flamengo tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Foi abjeta a atitude de alguns torcedores na rede social de uma criança, né? Menina de 9 anos não tem nada a ver com as atitudes do pai dela, muito menos com a do avô, né? Então, perdão, tá bom? E falando em perdão, será que a galera do Mengão consegue perdoar? É uma pergunta que eu quero trazer para vocês. É um tema importante, um tema interessante, porque se vocês não conseguem perdoar o Gerson, será que vocês conseguem perdoar esse moço aqui, ó? Ele está declarando amor para o Flamengo a todo instante, né? Meu coração é Flamengo, né? Será que o Andrés Pereira teria chance de voltar ao Flamengo? A torcida abraçaria o Andrés Pereira? É uma pergunta que eu faço a vocês. Acho que a torcida do Flamengo precisa repensar essa possibilidade para a janela de julho, que se abre no dia 10, beleza? Agora vou entrar no tema principal que eu preparei aqui com muito entusiasmo. Lembrando que eu sou educador físico, eu me amarro nesses temas. Vou falar de fisiologia agora com vocês de uma maneira bem prática, bem legal, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, a musculatura, né? Quadríceps, que é a parte anterior da coxa, os adutores, e aqui de costas, tá? Aqui de costas, do posterior da coxa. São as musculaturas que geralmente sofrem as maiores lesões, além, obviamente, da musculatura da panturrilha, beleza? As lesões vocês já ouvem o tempo todo, né? Grau 1, grau 2, grau 3, sendo grau 1 é leve, 2 é moderado, a 3 é a grave, que às vezes pode necessitar de uma cirurgia, né? E o jogador fica parado de 6 meses a 1 ano, dependendo da recuperação, enfim. Mas o que causa essa lesão, né? A gente vê muito o tal do controle de minutagem. E é nesse assunto que eu quero entrar. Passa-se o tempo todo falando em controle de minutagem, controle de minutagem, controle de minutagem. E aí? Vou entrar no assunto agora com vocês. Vamos lá, galera. Muita calma nessa hora. É o seguinte, aqui estão os jogos, tá? O jogador faz o primeiro jogo e aí a equipe de fisiologia tira sangue dele e mede o CPK, que é a tal da creatina fosfoquinase. Vou chamar de CPK porque o nome é bem complicado. Então fez o primeiro jogo e deu um índice. Depois do segundo jogo, eles coletam mais sangue do atleta, atleta por atleta, avaliação individual, obviamente, e esse atleta que eu estou dando exemplo continua aumentando essa creatina fosfoquinase no sangue, tá? Aí o departamento de fisiologia alerta a preparação física, ao departamento de futebol, que esse atleta está numa crescente dessa enzima no sangue, que é perigo, porque no terceiro jogo vai voltar a crescer e aqui, ó, nós temos um ponto que é o ponto de chance de lesão, né? Das lesões que eu acabei de falar. E aí o atleta pode ficar fora do quarto jogo. Qual o jogo mais importante? A temporada está acontecendo. Essa conversa que é a conversa que tem que acontecer na equipe multidisciplinar, exatamente para saber se esse estresse repetitivo está muito intenso. Eu vou falar agora como é que funciona, tá? Esse CPK, o que acontece?
Vamos fingir que a célula, tá vendo? A célula está aqui, camadinha dela aqui, camada proteica, e o tal do CPK está aqui dentro da célula. Vou dar um exemplo bem básico para todo mundo entender e nunca mais esquecer. Finge que o músculo é uma carreta lotada de limões, beleza? Porque o músculo é dividido em fibra, em miofibrilas, e cada miofibrila vai se dividindo até as células, né? Tudo acaba em célula. Vamos fingir que um limão, ó, o limão é uma célula, tá inteiraço, ó. A célula tá íntegra, beleza? Só que com desgaste, essa célula íntegra, ela fica desgastada e aí essa creatina vai para o sangue. É aí que a fisiologia acusa e comunica que muitas vezes o atleta começa a correr o risco da lesão que eu acabei de falar, que pode até criar uma ruptura, lesões ligamentares, lesões de tendão e precisar até de cirurgia. Ou seja, o atleta não consegue regenerar de um jogo para o outro, um descanso não dá conta, né? E aí cria-se esse perigo. Por isso, o controle de minutagem. Beleza? Deu para entender basicamente como é que funciona isso? Por isso, o departamento de fisiologia tem que estar sempre atento, tem que estar sempre em conversa com o departamento de futebol e assim com o seu treinador para ver, às vezes, preterir o jogador num jogo para poder ter ele mais à frente num jogo mais importante. Cada caso é um caso, cada jogador vai funcionar de um jeito. Isso eu queria passar para vocês, eu acho importante. Qualquer dúvida, entre aí nos comentários, comente, diz se achou legal, diz se ficou com dúvida, tá bom? Vamos trocar bastante ideia nessa área. É uma área que eu gosto, fisiologia é interessante, é o funcionamento do corpo humano, isso serve para o atleta e serve para você. Você aí que faz a sua ginástica, você aí que faz a sua academia, né? Perceba como é que você está e converse. Mande mensagem para mim, beleza? Zé Wellington, vou dar uma notícia agora, mandar um abraço para o meu amigo Anderson Veiga, do canal Veiga Fla. Ele hoje botou lá que o Zé Wellington está indo para a Albânia, lateral esquerdo do Sub-20, que estourou a idade, estava treinando já com os profissionais, esperando uma chance. Parece que pintou um clube na Albânia, ele está indo para a Albânia. O Flamengo permanece com 30% do jogador. Bom para o Zé Wellington, melhor ainda para o Flamengo. O jogador tem que jogar, né? O jogador tem que jogar. E agora eu vou falar de um cara aqui que deu uma notícia inusitada para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, que é esse moço aqui que todo mundo conhece, né? Quem não conhece? O grande jornalista, né? Mauro César Pereira. O Mauro César Pereira, não é esse que apareceu depois não, hein? Esse é outro assunto. Esse aqui, Mauro César Pereira, beleza? O Mauro César Pereira, que está lá nos States acompanhando o Flamengo, ele relatou que estava lá para pegar a credencial para o jogo e tinha um estádio próximo onde ele estava, um outro estádio que não era de futebol, e um movimento absurdo, ele viu muita gente com roupas de beisebol. Ele estava fazendo credenciamento às 13 horas de uma quarta-feira, ou seja, 1h da tarde de uma quarta-feira, e viu que tinha um movimento muito grande. Ia acontecer um jogo com 41 mil pessoas, mais de 41 mil pessoas assistindo um jogo de beisebol em plena quarta-feira. Ou seja, o futebol é um esporte, de repente, de terceira ou quarta importância nos Estados Unidos. O preço dos ingressos estão baixos, existem outros tipos de problema, mas a procura também fica muito aquém, porque não é uma Copa do Mundo de seleções. A mobilização para clubes é diferente. Vamos refletir sobre isso, porque há muita gente falando muita coisa a respeito do Mundial, mas só que é um balão de ensaio. Será que vai acontecer outro Mundial nesse modelo? Comente aí, bote aí nos comentários. Bote nos comentários se você está gostando do modelo dos vídeos, bote sugestões e não deixe de se inscrever, deixar o like. E no próximo vídeo vamos falar muito do Mundial. Muita ansiedade para o jogo do Flamengo, lembrando que o Flamengo joga segunda, mas amanhã tem brasileiro entrando em campo. Amanhã que eu digo é domingo. Amanhã tem estreia do Palmeiras, primeiro brasileiro a jogar. Às 23 horas tem Botafogo e na terça-feira, depois do jogo do Flamengo, tem o jogo do Fluminense. Beleza? Um prazer estar aqui com vocês. Deixem um like, se inscrevam e compartilhem com os amigos. Um abraço. Canal Alexandre Lucas Fla. Fiquem com Deus. Até a próxima e saudações rubro-negras. Agora, peraí. Eu estou aqui com essa camisa, eu vou fazer uma coisa. Eu espero que o Andrés Pereira, se vocês me permitirem, faça isso aqui, ó. Porque eu vou me posicionar.
Eu sou a favor da volta do belga. Um abraço, fiquem com Deus.